Vamos lá então dar uma voltinha, descer a Serra da Graciosa. Ah, esses bichos são foda. O bicho tá aguentando nem andar, vai morder minha canela. Olha o tamanho do bicho. Cê é louco. O outro ele tá espertinho, ainda bem que ele não veio. Dá uma volta, Sebastião. Esse Sebastião é bola, é esse aí. Esse é o virado Valentino Rossi. É gente boa. Esse aí é um cara que precisou dele, porque você precisou dele, independente da hora. Pode contar com ele, que o bicho é parceiro. Pra desentupir pia, desentupir vaso, colocar cerâmica, encher laje. Esse bicho enchendo laje é tentado. É grandão, ele não levanta balde, ele bate a bitoneira e joga a bitoneira pra cima da laje. Esse bicho é tentado. Ô bicho miserável. Valentino Rossi, Mark Marques, tudo passa vergonha perto desse aí. Os caras estão vindo lá da fazenda Rio Grande aqui, chamei ele pra dar uma volta. Vamos descer ali pra Graciosa ali. Vamos dar uma voltinha, mas vamos de boa, vamos de boa. Daí ele vai de boa, chega no final do rolê, te dei um pau, a louco, você nem boleia nada. Os caras falam pra ele, mas nem avisaram pra ele que era pra andar. Ele tá andando de boa, os caras estão se matando, estão dando pau nele. Os caras são muito demais da conta, não posso falar a palavra. Muito bobinho demais. Mas vamos dar esse rolezinho. As placas das motos dele que ele teve, eu sei tudo de cor na cabeça. Já tô andando atrás desse louco. Bastião, é só eu que ando atrás de você, né? Barbeiragem. Isso deve estar um vento no áudio que, meu Deus do céu. Consultei meu horóscopo hoje, o horóscopo tava provável para andar de moto. Nem precisei mandar a localização. Então vamos aproveitar, né? É difícil, o horóscopo tá favorável para mim. Vamos que vamos. Que é o condomínio do Bonfim. Condomínio subterrâneo. Fechei a viseira aqui e levei umas 3 pedradas no nariz aqui. O pneu dele, aquele pneu Super Corsa, tá louco? O pneu parece um chiclete. Tudo que gruda, que passa por cima, gruda no pneu e joga pra cima. Que coisa. Me deu uns 3 pelotaços no nariz aqui já. Fechei a viseira, agora baixamos a velocidade um pouco. Vamos pegar na BR aqui também. Agora só vai ficar só o barulho do vento na orelha assim. Nossa senhora. Comprar aquele microfoninho interno, colocar o microfone dentro do capacete. Daí vocês aguentem. Daí eu falo um pouco. Fechar a viseira aí. Tchau, obrigado.
esse vídeo, tipo assim, pra galera aí, tipo, a Ford vai 240, eu sei lá até quantos quilômetros por hora que vai essa porra aqui, mas dizer assim, é a primeira vez que eu passei dos 200 quilômetros por hora com ela. Então, galera, vocês podem ter certeza, se a minha mulher ver essa velocidade que eu coloquei na moto, é o último vídeo que eu gravei. Aí eu vou ter que vender a moto, aí esse meu cunhado é foda. O bicho acelera com as duas mãos, não tá nem vendo. O bicho é terrível. E vamos na bota dele, né? Tesão essa curvarada aqui, galera. Então, aqui você coloca em prática aí as habilidades da motoca. Essa curvinha aqui é perigosa. Aqui você tem que chegar mais de boa, não dá pra deitar, porque aqui você deita mesmo. Ai, ai. É o último vídeo que eu tô gravando. Se a Priscila ver, vai passar de 200 km por hora. Tchau, moto, já era. Eu corto. Vou cortar meu pescoço. Mas pode ir, Biel, vamos fazer as curvinhas. Caroço de feijão pra quem tá cagado é só um calço, né? Bora acelerar, manter a distância aqui sempre. Se galera chegar no vídeo aí, você que sonha ainda em ter a moto, não tem muitas manhas, sempre antes de você chegar numa moto aí teoricamente de alta cilindrada, que é a 600, pega uma moto aí 250, 300, aí vai uma 300 premium aí, 2 cilindros. E respeite sempre o distanciamento, a distância segura aí pra você ter um tempo de reação, sabe? Porque moto todo mundo sabe, moto é perigoso, perigoso. A gente gosta, a gente ama esse negócio aqui. Você não vira um motoqueiro, cara. Você nasce um. E a moto vem aí é só circunstância. Com o tempo você vai conseguir um foguetão. Claro, cada coisa no seu tempo, sempre com responsabilidade, com cuidado. Às vezes a gente dá uma abusada aí, gente, mas já faz tempo que a gente dirige aí. É claro que todo mundo tá sujeito a se acidentar, ninguém quer, né? Mas infelizmente pode acontecer. Olha que da hora a curvinha, gente. Tesão. Tesão fazer a curvinha assim. Da hora. Fazia tempo que eu não vinha dar um rolê assim, gente. Tesão mesmo. A última vez que eu vim aqui eu tava com a MT-03. A gente veio aqui logo que eu comprei a moto, eu saí numa Twister, peguei a MT-03. E viemos aqui dar um rolezinho, eu tava pegando as manhas ainda. Depois da MT-03 eu peguei uma Hornet carburada igual a do meu cunhado aí, que até tem 2 vídeos dela antes aí, que ela era preta também. Eu deixei ela azul metálico, eu deixei a moto esculacho. Aí eu vendi a moto, né, porque nasceu o nenenzinho. Fomos registrar o Gustavo Henrique. Quase que o nome dele foi: pode vender essa moto. Quando nasceu, o neném nasceu, que antes dele chorar a mulher já falou: pode vender essa moto. Então eu vendi a moto aí. Como ela também gosta, adora moto, sabe, pilota pra caralho. Se vacilar, pilota melhor que eu. Aí a gente não resistiu aí e comprou outra. Mas mas no rolê, faz tempo que a gente não veio dar uma volta assim nessas curvinhas. Top.
falar bem a verdade, eu prefiro estar aqui fazendo essas curvinhas aqui, tipo assim, pra quem não faz a curva e tá olhando, é loucura, mas eu prefiro estar aqui fazendo essas curvas aqui a 80 por hora, mas do que tá lá 200 por hora na rodovia. Olha lá a cagada. Eita porra, o tipo do cara. Ei, velho do cacete. Tá vendo só? Por que eu tô falando? Pode é perigoso, tem que cuidar da gente, cuidar dos outros. Do nada aparece um filho da peste desse aí pra fazer uma cagada. Quem tá no meu canal aí, que tá começando agora, gente, obrigado a todos os meus amigos aí, que eu postei o vídeo ontem, mandei mensagem no WhatsApp pra galera aí, pra curtir, então agradeço vocês, valeu, vamos ver se vai dar certo. Igual assim, tem a moto, tem a câmera, então saio dar o rolê, então por que eu não vou fazer o vídeo, né, pra tentar alguma coisa aí, né? Se não der certo, pelo menos os momentos ficam registrados aí, né, gente? Tudo tá na mão de Deus. Obrigado a cada um de vocês aí que de ontem pra hoje seguiu o meu canal e começou me dando essa força do começo aí. Eu amo todo mundo e vou pagar o churrasco pra vocês. Estão convidados lá em casa, pode ir lá em casa. Sabe que é minha casa, pode ir lá em casa. Vamos, velho. Ai, ai, ai. Esse lugar aqui é a Serra da Graciosa, gente, Estrada Velha, né, da Graciosa. É um caminho muito legal, então praticamente todo mundo que tá no meu canal hoje conhece esse lugar. Quem não conhece, vem conhecer, gente, porque é um lugar legal. Nem que você não pare aqui pra tomar uma água de coco, um pastel, um caldo de cana, mas vem aqui conhecer as paisagens, que é uns lugares muito da hora. Que a gente tá andando, aí ninguém vai ver merda nenhuma, né, mas venha pra cá, viu? Sentido São Paulo aí, Curitiba, São Paulo, 4 barras ali, já pega a direita e eu nem sei pra que rumo que nós vai, mas tanta curva, faz um monte de curva aqui e acelera. Corujinha já engraxou o pneu ali já, que dó do bichinho, eu tenho dó. Ontem eu quase matei 2 cachorrinhos com o carro, mas me deu uma dó quase que eu peguei. Se eu pego eu ia estar chorando até agora. Os bichinhos não tem ninguém por eles, né? Então é nós que tem que cuidar deles. Eles são donos da terra e nós estamos de intrusos, então tem que cuidar dos bichinhos. Quando eu vejo algum morto eu fico morrendo de dó. Galera, vocês acham que nós estamos no máximo aqui? Eu tô no máximo. Dizer assim, tô no limite já. É ultrapassado do limite certo, né? Mas meu cunhado aí, ele não tem, ele é louco. Esse cara aí, eu não sei até onde que vai, mas ele só tá mais devagarzão assim, teoricamente tá me esperando. Mas se fosse sozinho, ele já tava lá em Morretes já. Esse bicho é sem juízo.
chegar lá embaixo, tenho certeza que ele vai falar pra mim: ô Pia, você fez os curvos, me acompanhou aí, cara. Achei que eu vim devagar, não sei se não ia me acompanhar. Porque ele sabe que eu sou cagão, eu não gosto de ficar correndo, é o certo mesmo. Eu não gosto de ficar abusando muito aí, que qualquer vacilo já era. Mas como eu tô sozinho na moto, então tipo assim, aí eu sei o que eu tô fazendo no caso. Então, hoje é um caso à parte, dá pra dar uma aceleradinha aí, dá pra dar uma deitada na moto. Dá pra dar aquela deitada, né? Mais ou menos só, não vou querer dar uma deitada na moto, né? Só é azar. Ó, o escapamento dele embaixo ali tá tudo ralado já. Essa minha cunhada também é louca da cabeça. A moto deles, tem vídeo aí deles em cima da moto, 260 km por hora, e ela querendo empurrar com o pé ainda. Essa aí eu acho que é mais doida que ele. Os dois dá certinho. Certinho. Casal igual esse pra dar certo, não tem no Brasil. Ó, vamos ver o que ele vai tirar essa de mim. Tem um cara com uma Teneré acompanhando nós aí. O cara é brabo. Pra caralho. Fazer igual o vídeo do cara da XT 660, da MT-03 660 lá com a Twister. A Twistinha que é rachinha. Levou um couro da Twister com a 660. Vai ter o cara da... Não é o Teneré, é uma Transalp 750. Olha o outro aí, ó. O cara pensa assim: ah, a moto do cara não é pra isso, mas o piloto é pra isso, então o cara desenrola mesmo. Aqui nesse trecho tem que cuidar também para não deitar muita moto. Tem bastante pedrinha aí no meio do asfalto, areinha no meio do asfalto aí, para dar um zangue. É 2 palitos. Ó, o caqui, certeza que é marrento. Comeu o caqui uma semana sem conseguir mexer a língua. Patada aquele tipo no pé. Da hora você encontrar os caras assim, os caras parceiros, muito da hora. Ó, as areinhas. Ah, esse pneu lazarento, eu vou tomar no toba, pneu desgraçado. Joga todas as pedras na gente, cara. Pneu duro da mole da porra. Ó o baixão, comprar moda de trilha pra ele, fazer curva pela grama. Pra Teneré dar de presente pra ele. Ah, quem vê eu sou o milionário, eu, Bill Gates. O maluco da Transalp tá virando a Transalp de ponta cabeça ali, fazer curva atrás de nós. Acabou que é brabo. Lembrei daquele vídeo do cara daquela Harley lá, dando um couro no R1, parece. O maluco é destemido. Ele é um ninja. Gente, é
incrível como é que a gente tá fazendo uma curva assim, que fala que é o contra-esterço da moto. A gente tá fazendo a curva pra direita, o guidão, a gente deita a moto, né, um exemplo agora pra esquerda, eu fiz a curva, deita a moto pra esquerda e o guidão levemente virado pra direita. É incrível, né? Como pode você virar o guidão pra direita e fazer curva pra esquerda? Ah, meu olho. Meu cunhado deu a tirada na mão aí, gente, porque é o seguinte: a gente sempre anda aí 2, 3 no máximo, não gostamos de andar com um monte de gente, porque é muito fácil acontecer alguma coisa e precisar de frear, o cara vir em cima. Então a gente já é combinado de quando aparecer motoqueiro, assim, a gente dá uma aliviada pra eles passarem a gente, sabe? Os caras estão muito colados atrás de mim aqui, dá pra ver pelo meu retrovisor aí, ó. Só que eles não passam. E tipo, fica uma situação incômoda, porque a gente acostumou a andar entre só nós e com mais segurança, sabe? A gente às vezes sai desloucuragem da gente, mas com certa segurança, né? Então a gente dá uma segurada, tirada na mão pra ver se esse cara passa nós e segue a viagem dele, né? Aí vai ser difícil ele acelerar, meu cunhado acelerar, enquanto esses caras não passar a gente aí, pra ele seguir a viagem, pra gente se sentir mais solto, mais de boa, entendeu? Se caso precisar de frear, é só eu e ele freia, eu consigo desviar, não tem perigo vindo atrás. Sai, azar. Aí, então por isso que a gente deu a tirada na mão aí. É até bom, deixa os caras aí de boa. Engraçado, nós tava louco, os caras tava louco atrás de nós, cara. Daí meu cunhado viu, tirou a mão. Os caras tiraram a mão também. Foda, um cachorrinho desse aí entra no meio da pista, tem que dar uma freada, o cara monta em cima da gente, cara. Ainda mais com a moto alta dessa aí, o cara passa por cima da gente, nem vê. Olha, trazer meu sogro aqui pra trazer, tirar as traíras aí. Mais ou menos. Tá gravando ainda. Se eu continuar nessa empolgação, eu fiz o canal ontem, já é o 4º vídeo que eu tô gravando. Se eu continuar nessa empolgação aí, 1 ano eu zerei a memória do YouTube com tanto vídeo, tá louco? Olha lá, os motociclistas estão fazendo blitz ali, ó. Aí, vamos parar aqui, ó. Barbeiro é você, tá ligado? Hã? Você que sabe, aí eu não vou gastar nada de dinheiro. Mas você quer descer lá com o meu pastel? Eu te acompanho. Tem? Então bora lá então. Ô, os caras estavam virando de ponta cabeça com as montanhas atrás de nós, viu? Ô, Cristiano Ronaldo. Ah, não é Mbappé. O que será que deu, cidadãos? Ai! Bom, irmão, beleza? Bom. Esconder minha blusa aqui, porque agora meu cunhado vai dar uma